Olá, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, psicanalista e o nosso assunto de hoje é a pulsão e seus destinos. No vídeo sobre sexualidade infantil, eu falei um pouco sobre pulsão, né? A pulsão percorrendo o corpo da criança desde o seu nascimento. Então, vamos entender, né, o que é essa pulsão. Primeira coisa para falar sobre pulsão é esclarecer um problema que nós temos em relação à tradução. A palavra pulsão em alemão é Kipp e ela foi traduzida pela edição Standard como instinto. Freud fala de instinto, mas muito pouco. Ele fala de instinto quando ele está falando sobre os animais. Nós, seres humanos, né, é a pulsão. Então, quando vocês lerem Freud, somente edições mais antigas, lembre-se de quando vocês verem a palavra instinto, trocar para a palavra pulsão. Né? Houve um erro aí na tradução, até mesmo por uma dificuldade de entender esse conceito. Então, o que Freud vai chamar de pulsão? Ele vai chamar de pulsão justamente isso que faz fronteira entre o mental e o corporal. Lembra lá no vídeo sobre a sexualidade que eu vim falar que é algo que percorre o corpo da criança? Então, o que nós temos? Nós temos as zonas erógenas. E a pulsão, ela circula o corpo em busca de prazer. Então, quando eu dei o exemplo, por exemplo, do bebê chupando a chupeta, né, o que o impulsiona a chupar a chupeta é a pulsão, que vai aí trazer uma satisfação da zona erógena, que no caso é a boca. A pulsão, ela tem as suas características. A primeira é a fonte, que é o próprio corpo. A segunda é o objeto, que pode ser variados. Quando a gente se fala aí em ser humano, né, tem uma variedade muito grande de objetos que nós podemos criar. Na fase oral, nós temos lá como objeto da pulsão o seio materno, por exemplo. Nós temos também outra característica, que é a questão do afeto, né? Ou seja, da pressão. Freud vai falar de um quanto de energia, de excitação, quanto de excitação. Então, essa é uma característica da pulsão. E a outra é a sua finalidade. A sua finalidade que é justamente a busca de prazer. Então, a pulsão, ela precisa ter um destino. Ela não pode ficar circulando no corpo sem ser satisfeita. Isso causa sintomas. Isso causa, né, sintomas, né, no sujeito. Então, ela precisa de ter o seu destino. E quais são os destinos da pulsão? É o reverso ao seu oposto, onde nós vamos passar de uma atividade para a passividade e também numa inversão de conteúdo, do amor para o ódio. O retorno ao eu, que não há investimento, né, no outro, investimento pulsional no outro. Isso retorna ao eu. Nós temos aí o que? O narcisismo. Temos o recalque, que é um conceito muito importante de Freud, e ele vai ter um texto específico, né, para falar a respeito do recalque. E o recalque para Freud é uma defesa, algo que vem aí como defesa de quê? De lembranças, imagens, palavras, sons que sejam traumáticos. Aí o sujeito recalca. Recalca por quê? Porque entra em conflito com o ego. Entra em conflito aí com o que é da ordem, né, dos valores, dos ideais, da regra. Então, o sujeito recalca. E isso também dá sintomas para o sujeito. E o último destino da pulsão é a sublimação. A sublimação é um conceito difícil de falar, por quê? Os estudiosos de Freud vão falar de um texto de Freud sobre sublimação,
mas esse texto ele foi perdido aí no tempo, né? Então a gente não sabe exatamente qual é o conceito que Freud especificamente deu para sublimação. Ele vai falar de sublimação em alguns outros textos, né? Então o que seria essa sublimação para Freud? Seria justamente a transformação, né, de atividades que seriam sexual para algo que não é da ordem do sexual. Lembra lá a criança no período de latência, que ela começa a voltar a sua pulsão para atividades sociais, coletivas, culturais, né? Então Freud ele vai vincular a sublimação a essas produções artísticas, intelectuais e culturais, o que é muito interessante de se pensar. Aí ele pensa a importância da sublimação na evolução do conhecimento científico, artístico, que nós obtemos ao longo do tempo. E você, já pensou no destino que você dá à sua pulsão? Vamos ficar por aqui hoje e o próximo vídeo eu vou falar sobre a descoberta do inconsciente em Freud. Até a próxima!